Bora lá, galerinha! Os piores ataques escolares, eu demorei um pouco pra falar que eu tava com o vídeo errado aberto aqui na tela, mas os piores ataques escolares do canal do Aquinho, gente. Um vídeo bem interessante aí que eu deixei de gravar, né? Até porque, vamos ser sinceros, eu acredito que vários casos que vão estar nesse vídeo a gente já reagiu aqui no canal, então não sei até que ponto vou me surpreender, mas independente se vão ter que nem o Realengo, que eu já vi aí que tá na thumb, a gente já reagiu aqui no canal, então não vou entrar em choque de novo, não vou, claro que não vou ficar revoltado. Eu nunca fico assim em vídeos de crimes reais, né, gente? Claro que não, eu sou um cara super controlado, né? E então, enfim, gente, a gente vai revisitar esses casos que a gente já viu e vamos ver se tem algum caso que a gente não reagiu aqui no canal, né, cara? Tô curioso aí pra ver. Enfim, se puder, deixar no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixe um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que... Ei, yo! Buguei, o que eu falei? Não, lembrando que o link do server do Discord tá aí na descrição. Enfim, o Discord tá o membro. Cara, buguei mentalmente total, cara. Enfim, tá tudo aí na descrição, então vambora pro vídeo, é isso mesmo. Ah, lembrei! E vão no meu canal 2 que eu lancei o Iceberg dos Oceanos. Não sei se vou estar postando esse vídeo no sábado ou no domingo. Vai depender muito se eu vou conseguir gravar 2 vídeos pro fim de semana. Mas... independente do dia que sair. Se saiu no sábado, já saiu, vai sair ainda hoje. Se eu lançar no domingo esse vídeo, já saiu no canal 2. Então vai lá e assista, que é um vídeo... Até é um vídeo mais na pegada de terror. Então tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Enfim, vambora pro vídeo. Tô bastante curioso. Bora! Os piores tiroteios escolares. Provavelmente você já ouviu falar de alguns casos famosos, como Columbine, que é um dos casos mais conhecidos relacionados a escolas. Mas você sabia que dezenas ou até mesmo centenas de ataques aconteceram durante muitos anos, porém não foram divulgados, ou se foram, não saíram como notícias mundiais? Então nesse vídeo a gente vai abordar esse... Interessante ele falar desses casos mais desconhecidos, né? Não esqueça de comentar algo ser e bom deixar pra um mim like também, para ajudar no engajamento desse vídeo. Que a gente Lembrando já que viu são os mais vários tópicos, vistos, então o assim, vídeo né? vai ser meio que um Os mais famosos, né? iceberg, só que sem camadas, tá? Onde eu vou falar sobre os casos de forma resumida, mas que dê para entender tudo o que aconteceu. Então sem estender muito, vamos pro vídeo. Bora! Eu vou falando aqui os que eu vi, os que eu não vi, os que eu lembro e não lembro. Esse daqui mesmo já não lembro, se eu não conheço pelo nome. Em 21 de maio de 1998, Clip Kinkel, um estudante de 15 anos do primeiro ano do ensino médio, realizou um tiroteio com um rifle semi-automático. Isso é assustador pra caramba, né, cara? Que eu já gravei tantos casos desses, tantos mesmo, né, cara? De longe eu sou o youtuber aí de react que mais gravou, até porque eu acho que eu nem sei se tem algum que gravou algum vídeo de casos desses, de um react, então... com certeza eu sou o cara que mais reagiu a esse tipo de vídeo aqui no YouTube. Então, é estranho para pensar, né, que além, mesmo eu reagindo a tantos, ainda tem mais, né, cara? Assustador, né? Automático na cafeteria de Thurston High School, mais, né, em Springfield, no Oregon. Só na psicologia tem vários outros que eu não vi ainda. O trágico evento resultou na morte de 2 colegas de classe e ferimentos em 25 outras pessoas. No dia anterior ao tiroteio na escola, Kinkel tinha matado seus pais em casa. Tudo isso por conta de uma consequência de sua suspensão, que estava pendente de uma audiência da expulsão do colégio. Tudo isso porque ele tinha admitido aos funcionários da escola de que possuía uma arma roubada em seu armário. Alguns colegas de classe dele conseguiram ameaçar ele a contar a verdade, e isso acabou levando ele à prisão. Kinkel mais tarde descreveu suas ações como uma tentativa de instigar seus colegas a tirarem a vida dele, porque inicialmente ele pretendia tirar sua própria vida após assassinar seus pais, mas não conseguiu fazer isso, e no ano que antecedeu o tiroteio, o comportamento cada vez mais perturbador de Kinkel e sua fascinação por armas e morte levaram seus pais a buscar ajuda de um psicólogo, onde ele acabou sendo diagnosticado com um transtorno depressivo. E embora houvesse uma resposta inicial positiva ao tratamento com o Prozac, ele foi eventualmente descontinuado e a prescrição expirou. Os pais de Kinkel não haviam divulgado seus históricos familiares de doenças mentais e Kinkel havia mantido em segredo o fato de ouvir vozes encorajando ações violentas desde os 13 anos, temendo um futuro isolamento social ou institucionalização. Após o tiroteio, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e atualmente ele toma medicações antipsicóticas. Sua irmã e uma das vítimas acreditam que uma maior conscientização sobre questões de saúde mental poderia ter evitado o tiroteio.
Kinkel se declarou culpado de assassinato e tentativa de assassinato, recebendo uma sentença de prisão de 111 anos sem possibilidade de liberdade condicional, que foi mantida em recurso. Ele está atualmente encarcerado no Oregon State Correctional Institution em Salem. O tiroteio ganhou uma atenção nacional como parte de uma série de tiroteios em escolas no ano anterior. Salem, As ações de Kinkel foram consideradas particularmente brutais, já que ele entrou em um espaço interno lotado e abriu fogo com um rifle semiautomático. O presidente da época, Bill Clinton, Nossa, é um caso bem antigo, né? Caramba. abordou a questão um mês depois durante um discurso na escola. O memorial fora da escola... Eu não lembro o tempo exato que rolou Columbine, mas será que isso aqui foi pré ou pós, né? Porque é realmente bem antigo, né? fez uma homenagem Curioso. aos 2 estudantes que perderam suas vidas. Del Noroeste. Em 18 de janeiro de 2017, um estudante de 15 anos chamado Federico Gavara realizou um tiroteio com uma pistola calibre 22 dentro de uma sala de aula no colégio americano Del Noroeste, em Monterey. Conheço também, Após caramba. os disparos, Que loucura, Gavara cara. Esse é o maior choque desse vídeo até agora, é tirar isso, sua né? própria Meu vida, Deus. mas ele não Como é que obteve pode, sucesso, porque assim que ele foi disparar, a arma ficou sem munição. Ah, Ana Cecília uou. Ramos e Luiz Fernando Martínez, Pegai? ambos de 14 anos, juntamente com a professora Cecília Cristina Solis, de 24 anos, sofreram ferimentos graves na cabeça e foram inicialmente Olha lá, listados vamos pegar em estado vamos crítico. arrebentar o cara Infelizmente, após Pô, agora 2 meses, tem que... Cecília sucumbiu aos ferimentos e faleceu no não induzindo a violência jamais, mas tem que, pra mim aí, eu acho que deveria soltar os leões aí, hospital. né, cara? Outra estudante, Mariel Chaves, que de não, 14 né, cara? anos, Ué. sofreu uma lesão no braço, mas foi declarada estável. O autor do ataque tinha um histórico de problemas psicológicos. O agressor acabou tirando a própria vida com um tiro e faleceu de morte cerebral várias horas depois em um hospital de Monterey. Ah, como é que pode, né, cara? Meu Deus do céu. Tipo assim, ninguém... Caraca, como é que ele conseguiu uma arma dentro de um hospital? Sem comentários, né? O tiroteio que aconteceu na Northern Illinois University ocorreu na quinta-feira, em 14 de fevereiro de 2008, em DeKalb, Illinois. Toda essa trágica situação foi cometida por Steven Karsmiezak, um graduado da NU de 2006. O incidente envolveu o uso de uma espingarda e 3 pistolas para abrir fogo contra uma reunião de estudantes no campus. Tragicamente, 5 estudantes perderam suas vidas e 17 outros ficaram feridos antes de Steven tirar sua própria vida. O tiroteio ocorreu no Cole Hall, no campus, por volta das 15h05. Em resposta, a escola iniciou um bloqueio no campus, instruindo estudantes e funcionários a buscarem segurança, se abrigarem e evitarem a área afetada ou correrem para edifícios próximos. Após o tiroteio, a administração da universidade decidiu cancelar as aulas pelo restante da semana e na semana seguinte. É o mínimo, né? Porra, outro 3, estamos 3 já sem conhecer. Caraca, que loucura, né, mano? Os tiroteios em Red Lake ocorreram em 21 de março de 2005. E esse tiroteio gerou uma Esse nome não me é estranho, série de assassinatos que ocorreram em 2 locais na reserva indígena de Red Lake, em Minnesota. Naquela tarde, Jeff Wise, de 16 anos, iniciou um trágico incidente matando seu olha o naipe do moleque, pelo sargento da cara. polícia. E a Já tinha que namorada estar preso só de lançar um cabelo desse, o moleque já tinha que ter sido preso antes, né, cara? na Se residência tivesse feito deles. isso, tinham salvado vidas. Subsequentemente, Wise pegou as armas policiais e o colete à prova de balas de seu avô. Então, ele dirigiu com o veículo policial de seu avô até a Red Lake Senior High School, onde ele havia estudado anteriormente. Na escola, Wise abriu fogo, resultando na morte de 7 indivíduos e ferimentos em 5 outros. As vítimas incluíram um segurança desarmado na entrada da escola, um professor e 5 estudantes. Depois de tudo isso, a polícia chegou e houve troca de tiros com a polícia. Wise foi ferido e eventualmente tirou a própria vida em uma sala de aula. Na época, esse incidente marcou como o tiroteio escolar mais brutal dos Estados Unidos, desde o massacre da Columbine High School, e continua sendo o tiroteio em massa mais mortal em Minnesota. Eu já trouxe esse caso aqui no canal, foi um caso realmente bem pesado, então fica aí o convite. Eu não consigo colocar o card aí de todos os vídeos aí aqui no canal, mas é só você pesquisar o nome do caso e meu nome na internet que você vai conseguir achar aí esse react. E eu tenho que refazer a minha playlist de crimes reais que eu tinha aqui no canal, que era muito vista aí, e que eu desfiz um tempo atrás pra mexer no canal e tudo mais, e eu esqueci de refazer. Daí fica mais fácil vocês acharem.
Em 24 de março de 1998, um trágico tiroteio escolar ocorreu na Westside Middle School, no condado de Craighead, Arkansas, perto de Jonesboro. Os responsáveis eram Mitchell Johnson, de 13 anos, Nossa, e Andrew Golding, bem de 11 novinho, né? anos. Eles atiraram fatalmente em 4 estudantes e um professor, caraca, utilizando não várias conhecia esse, armas. Ambos foram presos enquanto bem antigo, tentavam fugir do local, e outras 10 pessoas ficaram feridas. Golding e Johnson foram posteriormente condenados por 5 assassinatos e 10 agressões, cumprindo pena de prisão em casa até completar 21 anos. Após o tiroteio 21 ainda, pior ainda, né, cara? Se bem que aqui no Brasil o moleque não ia ser assim, né? Ele ia ser preso por 3 anos e solto, né? Pelo menos lá ele vai. Vamos ver se. de 1992 na Lindenhurst High School em Oliverhurst, um tiroteio que resultou na morte de 4 pessoas. Esse massacre foi considerado o tiroteio escolar mais mortal nos Estados Unidos contemporâneo desde o massacre da Columbine. Em 2024, ele continua sendo o tiroteio mais mortal em uma escola do ensino fundamental na história dos Estados Unidos. Ah, do ensino fundamental, ok. Porque, infelizmente, a gente já viu vários casos aí com números muito maiores, né? Enfim, número de vítimas, né? Vocês sabem como eu tô revoltado, tô com o coração pesado aqui ultimamente de gravar esses vídeos de crimes aí, por causa lá daqueles moleques lá, principalmente aqueles 2 lá que me deu realmente. Até por isso que foi um caso aí que revoltou tanto lá na Inglaterra, aquele lá 2 moleques que assassinaram um outro mais novo ainda, né? Só precisar aí uns últimos vídeos que eu postei no canal. Pô, cara, nossa, aquele vídeo lá realmente me deixou assim. Me deixou ensandecido de raiva, assim. Então, porque a polícia livrou o nome deles, deu um novo nome. Ah, é uma nojeira do caramba, né? O incidente, conhecido como tiroteio na Frontier Middle School, ocorreu em 2 de fevereiro de 1996, em Moses Lake, Washington, Estados Unidos. O responsável, Barry Dale Luke Catless, de 14 anos, atirou fatalmente em seu professor de álgebra e em 2 estudantes. Além disso, ele manteve seus colegas de classe como reféns até que um treinador de ginástica conseguiu parar ele. Na época, esse incidente marcou o tiroteio em massa mais mortal em uma escola do ensino fundamental na história dos Estados Unidos. Caraca, ensino fundamental. Ah, não, mas ele invadiu. Como assim? Ele invadiu lá, não entendi errado. De álgebra, Luke Catless, de 14 anos, atirou fatalmente em seu professor de álgebra. Fundamental. É porque é o Fundamental 2, né? Não sei se é assim lá nos Estados Unidos também, né? Tipo, que vai até o 9º, né? 8. Porque, em uma escola do ensino o tamanho fundamental do na moleque história é dos esse, moleque Estados ainda Unidos. tá lá no 5º Um recorde ano. que durou até o tiroteio na West É que Side. quando eu penso fundamental, geralmente eu penso até o 5º ano. Não sei se vocês têm assim. Vocês pensam assim também. E o, sei lá, o do 5º até o 9º é o Fundamental 2, né? Fundamental ainda, mas sei lá, parece que já é outra coisa. Porque geralmente, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, quando fui depois do 5º ano, já fui pro colégio estadual. Já não era mais o colégio municipal, né? Então. Middle já é School, diferente, em março bem de diferente, 1998. Umpqua Community College. No dia 1º de outubro de 2015, um trágico evento conhecido como o tiroteio de Umpqua Community College ocorreu no campus da UCC, perto de Roseburg, Oregon, Estados Unidos. Chris Harper Mercer, um estudante de 26 anos matriculado na escola, realizou o tiroteio, resultando na morte de um professor e 8 estudantes em uma sala de aula. Meu Deus. Outras 8 pessoas ficaram feridas caso mesmo, né, cara? Como é que durante o pode, cara? incidente. Que loucura, Detetives da polícia de Roseburg responderam prontamente, envolvendo Chris Mercer e uma breve troca de tiros. Após o confronto, ele foi ferido e escolheu tirar a própria vida atirando na própria cabeça. Esse tiroteio em massa é considerado eu falei que antes do vídeo eu ia até falar, não falei, cara. Eu ia falar assim, pô, vai ser difícil ter um caso aqui que eu não conheça, de tantos que eu já trouxe, né? Ou pelo menos que eu já não ouvi falar, mas é assustador o tanto de casos que tem, né? Como é que na história do cara? Oregon. Caraca, que loucura. E ninguém faz nada, né? Não mudou nada a política de lá pra cá. O massacre no Creighton Polytechnic College ocorreu em 17 de outubro de 2000. Porque é duro você falar assim também, né? Que se fosse... É que tem muitos... A maioria dos casos estão nos Estados Unidos. Porque, tipo assim, se você fosse vários casos ao redor do mundo, ainda é errado. Sempre, tipo assim, deveria... Claro, toda vez é errado, mas eu tô dizendo assim... Que os governos deveriam sempre agir depois que... Depois não, antes, né? Previamente. Mas a gente sabe que isso é utopia. Mas o governo deveria sempre agir depois que acontece algum caso assim. Já agir na hora, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, a gente sabe que ele acaba agindo só quando tem muitos casos. Só que às vezes tem muitos casos e não muda nada, né? Não muda nada. 2018, em Kirche, Crimea. E aqui no Brasil também teve alguns bons casos aí, vários casos, né? E também, o que mudou? Mudou porcaria nenhuma, né, cara? Vendo um tiroteio escolar e um ataque com uma bomba. O agressor, Vladislav
Roslyakov, um estudante de 18 anos, tirou a vida de 20 pessoas e feriu outras 70 antes de tirar a própria vida. Esse incidente é considerado o ataque escolar mais letal na ex-União Soviética desde o cerco à escola de Beslan em 2004. Esse daí a gente viu no canal, e é um dos vídeos mais vistos aqui do canal em crimes reais, sabia? Eu acho que, se for o que eu tô pensando, que é um que na thumbnail tá o cara com uma 12 na mão, assim, psicologia criminal, bem doido, né? Bizarro. Na manhã de 27 de fevereiro de 2012, um trágico incidente ocorreu na Chardon High School, em Chardon, Ohio, onde 6 estudantes foram baleados, resultando na morte de 3 deles. Testemunhas indicaram que o atirador tinha uma rixa pessoal com uma das vítimas. 2 outros estudantes feridos foram hospitalizados, com um deles sofrendo lesões graves que levaram à paralisia permanente. O 5º estudante sofreu ferimentos leves, enquanto o 6º recebia um ferimento superficial. Na noite de 27 de fevereiro, as autoridades identificaram o suspeito como Thomas Michael Lane, um ex-estudante de 17 anos de Chardon. Lane, eu tô me lembrando desse rosto dele, mas eu não tô me lembrando nada desse caso. um estudante do 2º ano. Igual eu lembrava do outro. Geralmente, cara, eu já misturei tudo na minha mente, esses casos, sendo bem sincero com vocês. Eu não sei se vocês são assim também, mas eu já reagi a tanto crime real aqui no canal que eu já misturei tudo, cara. Se vocês me falarem assim, muitas vezes os caras falam na live em algum lugar, pô, você lembra isso aí aconteceu em tal caso e tal, não sei o que. Cara, eu já não me lembro, não, sendo sincero, cara. Não consigo guardar tanta coisa assim, não. O ano da É muito Lake vídeo que eu já Academy vi, cara. Alternative School, que compartilhava um ônibus com várias vítimas, usou uma pistola calibre .22. Ele foi preso perto de seu carro estacionado fora da escola. Lane enfrentou acusações de 3 homicídios qualificados, 2 tentativas de homicídio qualificado e uma agressão criminosa. Devido à sua idade, ele foi inicialmente detido como menor de idade, enquanto aguardava a decisão sobre se seria julgado como adulto. Após uma audiência de competência em maio de 2012, um juiz... Pois é, isso é uma coisa que não acontece no Brasil, né, até onde eu sei. Você não pode, tipo assim, um adolescente ser julgado como adulto, né? É bizarro isso, né, cara? O Brasil é o país com a justiça mais fraca do mundo. Determinou que Lane estava apto para ser julgado. No mesmo mês, foi decidido que ele seria acusado como adulto. Lane se declarou culpado e, em 19 de março de 2013, recebeu 3 sentenças consecutivas de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Excelente. Em fevereiro de 2014, as famílias dos estudantes falecidos e Nick Walzak entraram com uma ação por homicídio culposo contra o Distrito Escolar de Chardon e a Lake Academy Alternative School. O distrito e Lake Academy foram excluídos como partes, mantendo apenas 5 funcionários atuais e antigos do distrito escolar e da escola secundária de Chardon como réus. As famílias apelaram para a Suprema Corte... Mas como assim? Não entendi qual foi o sentido disso. Eles processaram o colégio, isso? de Ohio, que recusou ouvir o caso em... faz sentido, cara. Eu acho que realmente faz sentido. Que, tipo assim, você pode processar por você dizer que também o colégio e o lugar não deu segurança suficiente. Faz realmente bastante sentido, né? Nunca parei pensar nisso. Julho de 2016, devolvendo ao Tribunal de Pleias Commons do Condado de Lake. Além disso, advogados representando os espólios dos estudantes falecidos entraram com ações federais e estaduais por homicídio culposo contra a família de Lane. Os casos foram resolvidos em maio de 2014, com a família Lane concordando em pagar quase 2,7 milhões de dólares. Em 11 de setembro de 2014, Lane, junto com 2 detentos mais velhos, escaparam da Allen Correctional Institution em Lima, Ohio. Ele foi capturado no dia seguinte e os 3 homens foram transferidos para uma prisão de segurança máxima. Ok, foi até que, né, pelo menos fez com que ele sofra até mais, né, até mais na cadeia. O massacre de Suzano, também conhecido como ataque à escola de Suzano... Isso é pesado, porque além de eu já ter reagido no canal, isso é um dos casos mais pesados aí, ainda mais no Brasil, né, que faz a gente ter um envolvimento emocional maior ainda, é um caso que eu vi na TV, mano, que nem eu já falei que eu vi na TV, eu lembro de ter visto na TV, mano. Ocorreu em 13 de março de 2019, na Escola Estadual Professor Raul Brasil, no município brasileiro de Suzano, em São Paulo. Eu tava no colégio. Os agressores, Guilherme Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, ambos ex-alunos da escola, realizaram o ataque, resultando na morte trágica de 5 estudantes e 2 funcionários da escola. Antes do incidente na escola, a dupla também matou o tio de Guilherme Monteiro em uma oficina de carros perto da escola. Subsequentemente, Guilherme tirou a vida de seu cúmplice antes de tirar sua própria vida. Esse evento marcou o segundo tiroteio escolar significativo aqui no Brasil, após o massacre de Realengo em 2011.
Mas pra mim, ainda assim, é o caso, pra mim, o mais pesado, o mais assustador caso que já teve no Brasil é aquele lá do moleque com a espada lá, que a gente agiu uma vez. Aquele lá, mano, nunca vi um negócio daquele lá. E eu, eu não sei, cara. Aquele caso me revolta, assim. Eu Não, acho que eu não vou falar, né? Eu tô pensando em várias coisas. Vocês perceberam, né, cara? Que tá passando várias coisas na minha mente que eu tô falando várias coisas maldosas tô desejando pra pessoa que fez aquilo lá. Até porque aquilo lá, eu acho que era um menor de idade também, então nem sei se tá preso ou algo assim. Acho que esse é o caso que o moleque tá num hospital psiquiátrico e já cumpriu a pena e a polícia não vai liberar ele porque ele é maluco e tudo mais. E como a justiça brasileira é uma porcaria, não tem como dar prisão perpétua pra ele. Ah, e, enfim. ah, tô passando várias coisas na minha mente que eu desejo pra ele, só que. Ah, vou evitar, né, mano? O Evitar tiroteio na pelo bem-estar do vídeo e do ouvinte aí do canal, Cleveland né? Elementary School Do ocorreu em 29 de janeiro de telespectador. 1979 em San Diego, Califórnia, Estados Unidos. O trágico incidente resultou na morte do diretor e de um zelador, enquanto 8 crianças e o policial Robert Bob ficaram feridos. A autora dos disparos, Brenda Spencer, de 16 Isso. anos, residia em uma casa do outro lado da rua da escola e foi posteriormente condenada pelos tiroteios. Acusada como adulta, ela se declarou culpada de 2 acusações de assassinato e agressão com uma arma mortal, recebendo uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Em 2024, ela continua encarcerada. Durante uma conversa telefônica com um repórter, enquanto ainda estava em casa após o tiroteio, Spencer foi questionada sobre o motivo do crime e ela respondeu: "Eu não gosto de segundas-feiras, isso anima o dia", inspirando a música, né, I Don't Like Mondays, da banda Boomtown Rats. Pô, rapaziada, eu tô me segurando aqui pra não fazer uma piada errada aqui, não ser julgado da forma errada, mas, pô, é uma criminosa aí, máximo respeito a todas as pessoas aí no mundo, cara. Mas não tá faltando comida na cadeia, né? Escrita por Bob Geldof e Johnny Fingers. O que pra ela tá errado, né? Deveria sofrer um pouquinho, né? Deveria comer um pãozinho estragado, Em 18 uma de coisa maio assim, de 2018, um trágico tiroteio escolar ocorreu na Santa Fe High School em Santa Fe, no Texas, na área metropolitana de Houston. O incidente resultou na morte de 10 pessoas, incluindo 8 estudantes e 2 professores. E esse incidente deixou também outras 13 pessoas feridas. Dimitrios Pagostris, um estudante de 17 anos da escola, foi preso. Esse tiroteio é classificado como o terceiro tiroteio escolar mais mortal nos Estados Unidos, seguindo o tiroteio na Parkland High School 3 meses antes e o massacre na Columbine em 1999. Ok. Marysville. O incidente conhecido como o tiroteio na Marysville Pilchuck High School ocorreu em Marysville, no Washington, em 24 de outubro de 2014. Durante esse trágico evento, Jalen Freeberg, um estudante do primeiro ano de 15 anos, atirou em 5 estudantes na Marysville Pilchuck High School, resultando na morte de 4 pessoas antes de tirar sua própria vida. Após o incidente, o pai de Jalen Freeberg, Raymond Freeberg, enfrentou consequências legais e foi preso no ano seguinte. Ele foi condenado pela compra e posse ilegal da arma usada no tiroteio, além de outros crimes relacionados a armas de fogo. Ok. Muitos O casos massacre mesmo, na que isso, École que roupa é essa? Polytechnic, também conhecido como Massacre de Montreal, ocorreu em 6 de dezembro de 1900. Caraca, eu não sabia que rolava essas coisas na idade moderna, lá da época do Napoleão. Que roupa é essa que os caras estão aqui? Gente, chegaram até aqui, deixa um like, se inscreva no canal aí, por favor, não custa nada, ainda mais nesses vídeos, vocês sabem que são muito pesados e tal, que deixam minha mente um pouco desgastada aí, né, cara? Então, por favor, aí, deixa o like, se inscreva aí no canal, não custa nada. E de novo, se você veio até aqui, cara, pô, assiste meu vídeo do canal 2 lá pra dar uma força. Assiste do início ao fim, cara, pra assistir tudo, hein? Pra dar. Pra dar o bagulho lá, como é que fala? Engajamento lá, não sei o que. Pô, assiste lá, cara, não custa nada, pô. Que isso, cara. Ó, as moral que eu dou pra vocês aqui, mano. Assisto tudo que vocês pedem. O massacre na École Polytechnique, também conhecido como Massacre de Montreal, ocorreu em 6 de dezembro de 1989, em Quebec. Um tiroteio em massa que resultou eu tô lidando bem com esses vídeos, vocês estão vendo que eu ainda tô, né? Tô lidando bem, até porque... como é um vídeo estilo iceberg, você não tem tempo suficiente pra você se, né, engajar em cada caso, assim, em você se... Como é que fala?
Ah, cara, e você realmente se aprofundar na parada e sentir, né? Então, tá sendo mais de boa, tá sendo tranquilo. A morte de 14 mulheres, com outras 10 mulheres e 4 homens feridos. O responsável, Mark Lepine, armado com um rifle semiautomático e uma faca de caça adquiridos legalmente, entrou em uma sala de aula de engenharia mecânica na École Polytechnique. Ele separou as mulheres para um lado da sala, instruindo os homens a saírem, expressando uma postura de que odiava as mulheres. Ele então começou a atirar em todas as 9 mulheres na sala, resultando na morte de 6 delas. Mark continuou sua violência pelos corredores, pela cafeteria e em outras salas de aula, atacando várias mulheres por quase 20 minutos. No final do ataque, ele tirou a vida de mais de 8 mulheres antes de tirar sua própria vida. O trágico evento deixou 14 mulheres mortas e outras 14 feridas. O massacre é amplamente reconhecido como um ataque antifeminista e que simbolizou a violência social contra as mulheres. Caraca. Todo ano no dia dessa tragédia, Cara, vários casos que eu não fazia ideia mesmo. esse dia foi acreditado como o Dia Nacional de Lembrança e Ação em Violência contra as Mulheres no Canadá. Os canadenses debateram várias interpretações dos eventos, do significado e os motivos por trás das ações do atirador. Enquanto alguns se concentraram na criação abusiva do atirador, outros viram o massacre como um ato isolado de um indivíduo perturbado. Não é uma somatória das coisas, né? Geralmente pode ser. Relacionado a questões sociais geralmente maiores. É o que é, na verdade. O incidente levou à implementação de leis mais rígidas de controle de armas no Canadá e aumentou os esforços para combater a violência contra as mulheres. Os protocolos de serviço de emergência também foram ajustados para... Só que aí que tá, esse é o problema, né? Que os governos, eles geralmente agem de forma passiva, né, cara? Tipo assim, os caras só agem, fazem alguma coisa quando são atacados, né? Quando, tipo assim, quando sofrem, quando acontece alguma coisa, o governo vai lá e age. Mas ele deveria agir previamente, né? Pra não acontecer, mas a gente sabe, de novo, que isso é utopia, para incluir né, cara? intervenção policial imediata durante tiroteios, o que foi acreditado por minimizar as vítimas e incidentes subsequentes em Montreal. O massacre na École Polytechnique manteve o título de tiroteio em massa mais mortal no Canadá até os ataques de Nova Scotia, em 2020, Nossa, mais de Deus, 3 décadas gente, depois. Não conheço também, meu Deus. Ai, o Real Língua. Esse foi um dos primeiros que eu quase chorei, né? Que eu cheguei, fiquei perto de chorar durante a gravação do vídeo, porque foi realmente bem pesado, né? Na manhã de 7 de abril de 2011, uma tragédia aconteceu quando 12 estudantes com idades entre 13 e 15 anos perderam suas vidas e outros 22 sofreram ferimentos graves nas mãos de Wellington Menezes de Oliveira. O incidente aconteceu na Escola Municipal Tasso de Silveira, uma escola de ensino fundamental em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro tiroteio escolar não relacionado a facções do Brasil com um número significativo de vítimas. Embora as autoridades não tenham encontrado evidências conclusivas de motivações religiosas ou políticas, textos foram descobertos na residência de Wellington e indicaram uma obsessão com atos terroristas e o Islã. Wellington tinha se convertido ao Islã dois anos antes, sendo anteriormente testemunha de Jeová. Em seus desejos finais, ele expressou o desejo de um enterro islâmico e buscou a vida eterna através de Jesus, pedindo perdão a Deus por suas ações. Eu não lembro o que eu falei, mas eu falei alguma coisa pesada sobre o que deveria fazer com as cinzas dele naquele vídeo. Eu tenho certeza disso, mas foi realmente pesado porque eu lembro que eu terminei quase chorando o vídeo. O incidente conhecido como o tiroteio na Pearl High School ocorreu em 1º de outubro de 1997 em Pearl, Mississippi, Estados Unidos. O autor, Luke Wooden, um estudante de 16 anos nascido em 5 de fevereiro de 1981, atirou fatalmente em 2 estudantes e feriu outros 7 dentro das instalações da escola. Antes de tudo isso, ele também havia matado sua mãe, golpeando ela em casa naquela mesma manhã. Tanta loucura passada assim no que Dawson College aconteceu em 13 de setembro de 2006, em um colégio localizado no centro de Montreal, Quebec, no Bom, tô com a câmera à frente, parece que ele tá dando risada. O responsável, Kinver Singh Gill, iniciou os disparos perto da entrada do Boulevard de Mansonive e avançou em direção à cafeteria no andar principal da escola. No local, uma vítima não resistiu aos ferimentos e 19 outras ficaram feridos, sendo que 8 estavam em estado crítico, 6 das quais necessitaram de cirurgia. Posteriormente, o atirador tirou a própria vida após ser atingido no braço por um disparo feito por um policial. Esse incidente marcou como o 3º tiroteio fatal em uma escola em Montreal, após um massacre na École Polytechnique em 1989 e o tiroteio na Universidade Concórdia em 1992.
O incidente conhecido como tiroteio na Bethel Tô sem Regional High reação, School cara. Falei DEM aqui porque eu tô sem reação, assim, tipo, tem muito o que eu falar, né, cara? É só. É uma coisa mais bizarra que a outra, né? ocorreu em 19 Que de comentar, fevereiro né, cara? de 1997 em Bethel, Falhei no React, no droga. Alasca. Um estudante de 16 anos chamado Evan Ramsey foi responsável por um tiroteio, que resultou em 2 mortes e 2 feridos. Evan Ramsey atualmente cumpre 2 sentenças de 99 anos de prisão, e sua elegibilidade para a liberdade condicional está marcada para 2066, quando ele vai ter aproximadamente 85 anos. Tá, mas é bizarro isso, né, cara? Como é que. Cara, já sou completamente contra isso. Como é que uma pessoa é condenada a um ano X de anos e tem liberdade condicional? Não existe liberdade condicional. Eu sou contra. O Vânia é contra. Podem clipar isso, podem fazer o que quiser. Porque isso aqui eu não vou mudar na minha vida inteira. Pode me cobrar daqui 10 anos. O Vânia é contra a liberdade condicional, cara. Pô, liberdade condicional não existe, cara. Por que é liberdade condicional? É liberdade. Quer dizer, prisão, esse bagulho de prisão domiciliar também, isso aí o cara tem liberdade, cara, pô, preso em casa, não existe isso, cara, pô, tá de sacanagem com minha cara, isso aí quem acredita, tem gente que acredita em conto de fada, em bula sem cabeça e que prisão domiciliar é cadeia, né, cara, tá louco, cara. O tiroteio na Health High School ocorreu em West Paducah, no Kentucky, nos Estados Unidos, no dia 1º de dezembro de 1997. Michael Carnell, um jovem de 14 anos, iniciou um tiroteio contra um grupo de estudantes, resultando em 3 mortes e 5 feridos. Ok. O massacre de Erfurt aconteceu em 26 de abril de 2002, no ginásio Gutenberg, uma escola secundária em Erfurt, na Alemanha. Robert o cara manja, né, cara? Só na arquitetura e nos nomes eu já matei essa. Um estudante de 19 anos que havia sido expulso, realizou um tiroteio na escola que resultou na morte de 16 pessoas, incluindo 13 funcionários, 2 alunos e um policial. Robert tirou sua própria vida após o ataque. Além disso, uma pessoa ficou ferida por conta de fragmentos de uma bala. De acordo com relatos de testemunhas, Stenhauser parecia ter como alvo apenas professores e administradores, embora 2 alunos tenham sido mortos por tiro a queima-roupa disparados através de uma porta trancada. O tiroteio na Lyndhurst High School ocorreu no dia 1º de maio de 1992 em Oliverhurst, na Califórnia, nos Estados Unidos. O incidente foi realizado por Eric Houston, um ex-aluno de 20 anos da escola. Bem calvo. E esse ataque resultou na Teve vários caras carecas no vídeo, morte de 3 estudantes e um professor, além de deixar 9 estudantes feridos. Após a violência, Houston se rendeu à polícia. Posteriormente, ele foi condenado à morte pelos assassinatos e atualmente está no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. É só eu que, quando fala corredor da morte, literalmente penso num corredor que as pessoas ficam esperando lá, tipo... Eu fico imaginando um corredor com uma lâmina passando assim, pá, pá... Existe corredor da morte, né? Se o cara foi condenado, eu sou contra a pena de morte, mas tipo assim, se o cara foi condenado, por que tem um corredor, né? Por que os caras têm que esperar pra fazer, né, cara? Eu não consigo entender. Fora que eu já falei isso, cara. Esse bagulho de injeção letal aí. Qual que é a diferença da injeção letal pra uma guilhotina também, né, cara? Não é o mesmo nível de crueldade? Não é pior? A injeção letal não é pior do que uma guilhotina, na verdade, né, cara? A forca não. A forca o cara sofre. Mas, tipo assim, a guilhotina... O cara, pô, deu ali, pá... Acabou-se, né, cara? Eu lembro que eu pensei isso. Eu já falei disso num vídeo. Eu não lembro em qual, que quando eu tava no colégio foi passado pra gente um documentário que mostrava animais sendo abatidos numa aula de sociologia. Foi um dos momentos mais estranhos do colégio. Eu acho que aquele professor era meio estranho, né? Mas ele passou pra gente, era um documentary. Até falaram em algum vídeo qual era, um vídeo que eu comentei mais sobre isso, mas enfim. E eu lembro que eu pensei, cara, que mostrava lá, pô, a vaca sendo, pô, de tudo que é jeito, cara. Tinha uma máquina que rodava, outra máquina que não sei o que, outra máquina que... Eu pensava assim, cara, pô, pelo amor de Deus, cara, não é mais fácil só pegar e usar uma guilhotina ali pra, pá, cortar a cabeça da vaca de uma vez? Por que tem que fazer tudo esse maquinário aí, o bicho fica sofrendo lá, rodando? Tinha uma máquina que ficava rodando a vaca assim, ó, cara. Que isso, cara? Quem que faz um bagulho desse, né? Em 2 de outubro de 2006, um incidente ocorreu na West Nickel Mines School, que é uma escola de uma única sala dentro da comunidade Amish em Nickel Mines, localizada no Bart Township, Pensilvânia. Charles Carl Roberts, o atirador, fez reféns e atirou em 10 meninas com idades entre 6 e 13 anos.
resultando na morte de 5 delas antes de tirar sua própria vida na escola. A mídia nacional discutiu amplamente o notável enfoque da comunidade. Não, eu tava falando, tipo assim, do corredor da morte. Pô, o que falta insumo pra fazer injeção, cara? Por que tem... O que faz demorar? Alguém sabe? ênfase no perdão e Você na entender reconciliação em Pô, resposta à condenou, levou, já era? Por que demora o bagulho? tragédia. Após o incidente, a West Nickel Mine School foi demolida e uma nova escola chamada New Hope School foi construída em um local diferente. Kazan School. Em 7 de junho de 2013, um tiroteio em massa ocorreu em Santa Mônica, Califórnia, originado de uma vocês disputa veem como tudo isso é um fenômeno moderno, né, cara? Tipo assim, é anos 90 pra cá, a grande maioria, né? doméstica Bizarro. e de um incêndio Acho que teve um ali que foi nos anos 80. subsequente em uma residência. O incidente envolveu uma série de tiroteios Uma nas 12, proximidades como é que pode e no ter campus uma do Santa 12, Mônica College. O trágico evento resultou em 6 mortes, incluindo o segundo suspeito, e 4 pessoas ficaram feridas. O atirador, identificado como John Zawahiri, de 23 anos, foi confrontado e morto por policiais durante uma troca de tiros na biblioteca do Santa Mônica College. O tiroteio na Marshall County High School, perto de Benton, Kentucky, ocorreu em 23 de janeiro de 2018. O autor do ataque, Gabe Parker, um estudante de 15 anos, iniciou um tiroteio em uma área aberta da escola, resultando na morte de 2 estudantes e ferimentos em 14 também. outros. Em 12 de junho de 2020, Parker foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. 20 anos, tanto de sacanagem. Ou seja, ele foi condenado a 20 anos de cadeia, né, basicamente. Ridículo. Em 14 de dezembro de Nossa, 1992, ocorreu um tiroteio em massa no Bard College em Simons Rock, Gostei em Great Barrington, Massachusetts. Gostei da arquitetura desse colégio aqui, cara. O incidente resultou na morte trágica de um estudante e um professor, além de 4 outras pessoas feridas, antes do responsável, Annie Lu, se entregar Mais à um careca. polícia. Ele segue atualmente cumprindo 2 sentenças de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. De novo, né? 2 sentenças de prisão perpétua. Tem que ir. Quando o cara falecer, você tem que deixar o corpo lá até apodrecer, né, cara? Preso na cadeia. Que daí é a segunda vida do cara, entendeu? Ou tentar aprisionar o fantasma também. Eu não sei se isso é possível. O tiroteio na Cleveland Elementary School, também conhecido como o tiroteio no pátio da escola de Stockton, ocorreu em 17 de janeiro de 1989, na Cleveland Elementary School, em Stockton, Califórnia, Estados Unidos. O autor, Patrick Purdy, de 24 anos, que tinha um extenso histórico criminal, atirou e matou 5 estudantes, além de ferir outros 32. Com a chegada dos socorristas, Purdy tirou sua própria vida com um tiro. A maioria... sempre um mais esquisito que o outro também. Você vê na cara que é esquisitão. De suas vítimas eram refugiados do Sudeste Asiático. Esse incidente deteve a distinção de ser um tiroteio em escola não universitária nos Estados Unidos, com o maior número de fatalidades e feridos até o massacre da Columbine. Entre todos os tiroteios em escolas nos Estados Unidos na década de 1980, esse teve o maior número de vítimas. Uou. O tiroteio em massa na cidade de Iowa ocorreu em 1º de novembro de 1991 na Universidade de Iowa. Um ex-aluno de pós-graduação de 28 anos, Gang Lu, foi até o corpo docente do Olha isso, cara. Olha o naipe desse moleque. Departamento de Física e Astronomia e realizou quando o cara tira uma foto dessa, eu tenho que ser pago pra identificar esse tipo de coisa, cara. Porque, pô, olha uma foto dessa daí, cara. Um cara com o mindset igual o meu, né, cara? Porque, pô, eu bato o olho nesse cara, já sei que ele é esquisito. Eu não sei qual crime ele vai cometer, mas que ele vai cometer um crime, ele vai. Olha o naipe desse moleque, cara. Resultando na morte de 3 membros da faculdade, um Sou a favor da prisão preventiva. Presidente associado de assuntos acadêmicos e um colega com uma vibe estranha. Estudante. Além disso, outro estudante que trabalhava no campus da universidade sofreu ferimentos graves antes de Gang Lu tirar sua própria vida. Joquela, assim a gente reagiu, eu lembro. O tiroteio na escola de Joquela ocorreu em 7 de novembro de 2007 na Joquela High School. Bem diferente essa escola também, né? Em Tula, na Finlândia. Pekka Erik Alvinen, um atirador de 18 anos, entrou na sala armado com uma pistola semiautomática, resultando na morte de 8 pessoas e ferimento em outras 12. Alvinen posteriormente virou a arma contra si mesmo, falecendo em um hospital em Helsinki naquela noite. Notavelmente, esse incidente marcou o segundo tiroteio em escola na Finlândia, sendo o primeiro ocorrido em 1989 na escola Halmenhi, em Rauma. Menos de um ano depois, o tiroteio na escola de Joquela aconteceu, e acredita-se que tenha sido significativamente influenciado pela tragédia de Joquela.
De novo, esse daí também é outro que tá no canal aí mais aprofundado, né, cara? É bizarro. Agora eu tô até com vergonha no fim do vídeo, cara, porque eu achei que nesse vídeo ia fazer várias recomendações. Falar assim, pô, assiste esse vídeo aqui que eu já gravei, aquele outro. Mas, cara, a verdade é que a maioria dos vídeos que eu já trouxe desse tipo não estão nesse daqui, né, cara? Mas é porque eu já trouxe muitos outros tipos de casos que não são necessariamente em colégio, né? Já trouxe do café, já trouxe, pô, em altos, em vários lugares, academia, né? Não são todos em colégio, né? Então, acho que é por isso que nem todos que estão aqui já apareceram no canal. Pô, cara. É O muito tiroteio caso na mesmo, escola né? Como é que Winnenden pode, cara? ocorreu na Que manhã de horror. 11 de março de 2009 em Winnenden, no sudoeste da Alemanha. O evento foi seguido por um tiroteio em uma concessionária de carros nas proximidades, em Winnenden. A série de ataques resultou em 16 mortes, incluindo o Uou, responsável tirando sua quantos? vida aos 17 anos, Tim Krashner, Olha, que havia se formado na olha isso, cara. escola Olha a cara desse maluco também, cara. um Deus ano me livre, antes. cara. Além Olha, disso, 9 pessoas ficaram feridas durante o incidente. Waikato. No Japão, será? O tiroteio na escola Não. Waikato aconteceu em 19 de outubro de 1923, na Havaí, tá escola na Nova Waikato, Zelândia? em Waikato, perto de Nova Waiuku, no Zelândia, isso, distrito né? de Waikato, na ilha norte da Nova Zelândia. O evento resultou na morte de 2 estudantes, Kelvin Nolan, de 13 anos, e Charles Stewart, de 9 anos, além de ferimentos em 6 outras pessoas. O responsável, John Christopher Higgins, foi posteriormente condenado por assassinato e inicialmente sentenciado à morte, mas sua pena foi mudada para prisão perpétua devido à insanidade. Esse incidente permanece como o primeiro e único tiroteio Caraca, em escola. isso é esquisito pra caramba. Tipo assim, o cara foi condenado à pena de morte, mas porque ele é insano, ele vai passar uma prisão perpétua? De novo, eu não sou a favor da prisão da pena de morte, mas é esquisito isso, não é? Tipo, qual que é a lógica por trás da Na parada, história da né? Nova Zelândia. Tipo, o cara ser insano não é um atenuante, não, Tyrone cara? Mitchell foi um assassino em série americano que, em 24 de fevereiro de 1984, matou Antigão fatalmente 2 estudantes e feriu outros 12 enquanto eles saíam da 49 Street Elementary School, em Los Angeles. Após o ataque, Mitchell tirou a própria vida, atirando a cabeça com uma espingarda. Uou. O tiroteio na escola de Bremen ocorreu em 20 de junho de 1913, na St. Mary Catholic School, no distrito de Weil, em Bremen, na Alemanha. O responsável, Heinz Schmidt, um professor desempregado de 29 anos, disparou contra alguns alunos e professores. Tragicamente, 5 meninos perderam suas vidas e mais 20 outras pessoas ficaram feridas antes que os funcionários da escola conseguissem parar Schmidt. Em vez de enfrentar um julgamento, ele foi prontamente enviado para um asilo, onde faleceu em 1932. Tá louco. Ai, ai, gente. Mais um vídeo bizarríssimo aqui que eu tô trazendo pra vocês. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Aí, acho que vocês se decepcionaram um pouco com a minha reação, aí, achando que eu ia ficar chocado, raivoso, né? Como eu saio geralmente nesses vídeos. Mas acho que eu tô numa. Tô mais de boa hoje, que nem eu falei, por o vídeo ser. Ai, credo, olha a minha calvície como tá aparecendo. Não, não, não. Isso é tampa. Mas, tipo assim, por ser um vídeo que estilo iceberg, a gente não consegue tanto. Se envolver com os casos. Então acho que por isso que eu consegui levar mais na boa. Mas não deixa de ser bizarro. O tanto, isso é o mais assustador, né? O tanto de casos que tem, né, cara? E eu tenho certeza que o Aquino não abordou todos. Com certeza tem muito mais aí do que esse. Até porque aquele lá da espada mesmo, que é um dos mais bizarros. Mas é porque lá eu acho que não foi num colégio, eu acho que era numa creche, né? Enfim. Acho não, tenho certeza. Enfim, tem muitos outros casos além desse. E isso é assustador pra caramba. Enfim, gente, espero deixar um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Não, meio-dia, 7 da noite não, às 7 da noite eu acho que eu falei na intro de novo. Vai ser difícil de eu acostumar a falar que é só nas 7 da noite, tá bom? Enfim, tamo junto, é nóis.